O que aconteceria se o Luffy estivesse em Demon Slayer? Será que o Luffy se tornaria um Hashira? E o mais importante, qual seria o seu estilo de respiração? Aliás, ele teria algum? Veja bem, o Luffy pode não parecer o mais inteligente, mas ele sem dúvidas é um gênio quando se trata de lutar. Tanto que ele desenvolveu várias marchas e técnicas muito antes de sua Akuma no Mi despertar. Sendo assim, em questão de combate, o Luffy poderia superar em muito os nossos pilares com técnicas inusitadas. Mas como eu sei que assim como eu, você é bem curioso, vamos ver como o Luffy, com seus poderes reais de Akuma no Mi e habilidades de Haki, se sairia contra os Onis. Mas antes de eu te contar, você precisa usar o seu estilo inscrito de cultura e deixar o seu poderoso like no vídeo agora mesmo. Para ter esse estilo, basta se inscrever no canal e reza a lenda que você ganhará uma Akuma no Mi se ativar o sininho das notificações. Pois bem, os Chapéus de Palha estavam lutando contra um poderoso inimigo que encontraram enquanto navegavam pelo mar. E esse inimigo tinha em seu bando um usuário poderosíssimo de uma misteriosa Akuma no Mi. E esta Akuma no Mi é capaz de teleportar o usuário ou seus inimigos para diferentes dimensões. E aqui, Luffy foi atingido e caiu no universo de Demon Slayer, em meio à batalha contra a casa, enquanto Rengoku estava lutando com o poderoso Oni. Luffy aparece na frente de Tanjiro e Inosuke, sem entender nada do que havia acontecido, enquanto Rengoku estava sofrendo nas mãos de Akaza, que o mesmo Oni diz que não importava quantos Hashiras viessem lutar contra ele, Akaza os esmagaria. E em uma abertura de Rengoku, Akaza corre em direção ao Luffy para atacá-lo, e o mesmo simplesmente desvia com o seu Haki da observação avançado, e usando seu Gomu Gomu no Bazooka, logo manda o Akaza pra longe. Todos se surpreendem, pois pensam que Luffy pode ser um Oni, e enquanto eles se distraem, volta a casa em uma alta velocidade, amplificando seu Kekijutsu, partindo pra cima de Luffy com tudo. Uma batalha épica acontece. Akaza se irrita à medida que ambos continuam lutando, pois Akaza começa a errar mais golpes do que ele imaginava. Luffy, usando Gear 2 com uma sequência de golpes, esmaga Akaza completamente. E à medida que o sol nasce, Akaza se regenera para fugir. Rengoku tenta interceptá-lo, mas Akaza é ainda mais ágil e dribla Rengoku para fugir. Entretanto, Luffy estica seus braços e se enrosca em Akaza. À medida que o sol nasce, Akaza se desintegra, dando vitória para os caçadores de Onis. Somente graças ao sol, o Luffy foi capaz de vencer Akaza. Mas será que com os próximos Onis será diferente? Tanjiro e os outros se surpreendem por Luffy não ter se desintegrado, até que Luffy lhes explica a sua situação e diz que realmente não é um Oni. Tanjiro diz que Muzan pode lhe ajudar a voltar para casa, afinal, existem vários Onis com vários poderes espalhados pelo mundo. Sendo assim, algum Oni talvez poderá lhe ajudar, por bem ou por mal, a voltar para o seu bando. Sendo assim, Luffy se junta aos caçadores por um tempo, e o Luffy, sendo Luffy, acharia super bacana ter o título de caçador de Onis. Entretanto, Luffy necessita de uma espada para lutar contra os Onis, e como sabemos, ele não é muito habilidoso com as espadas. Então será que vai dar certo isso? Quando os caçadores retornam da missão do Mugen Train, eles já logo embarcam com o Uzui para investigar um possível Oni de ranking superior no distrito do entretenimento, e Luffy, mesmo sem sua espada, decide ir junto ajudá-los. Na luta contra Daki, Luffy acha as habilidades dela muito impressionantes, mas não tão impressionantes como as dele. Apesar dos laços de Daki cortarem até pedras, com o Haki avançado de Luffy, ele consegue se proteger muito bem e desviar de seus golpes cortantes com o Haki da observação. Tanjiro aproveita o momento e a decapita, surgindo assim Gyutaro, que apresenta problemas para os caçadores, até chegar Tengen Uzui, que dá suporte aos nossos caçadores. Luffy vê quão incrível as habilidades de um verdadeiro ninja de Demon Slayer. Agora, Luffy e os outros percebem que eles precisam cortar ambas as cabeças dos Onis ao mesmo tempo. Isso não seria uma tarefa fácil, mas com as habilidades de Luffy, ele tornaria dezenas de vezes mais fácil do que foi na linha original. Veja bem, apesar de Gyutaro ter conseguido envenenar Uzui com o Haki do armamento avançado, o veneno nem chegaria a encostar em Luffy. Sendo assim, Luffy ativaria seu Gear 4.
Snake Man. Para se esticar ao máximo e em uma velocidade insana, ele golpeia e agarra ambos os irmãos Onis, se enroscando novamente nos Onis e os prendendo. Com os irmãos juntos, Tanjiro e Uzui partem para decapitá-los. Tal feito acontece facilmente, muito antes de Tengen perder o seu braço e Tanjiro perder a sua espada. E detalhe, Tanjiro não estaria nas condições de ativar a sua marca de caçador. Sendo assim, isso não aconteceria aqui, mas eu tenho uma boa notícia. Tengen se manteria na corporação, pois não sofreu danos que o fizessem parar para refletir sua aposentadoria. Mas agora fica a questão, será que Tanjiro será capaz de despertar a marca de caçador? Fique assistindo até o final para descobrir. Seguindo para a Vila dos Ferreiros, onde Luffy buscaria sua espada, a vila é atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko. E Luffy, sendo Luffy, não conseguiria se aquietar, e enquanto Haganezuka prepara a sua espada, ele está lá do lado de fora, treinando seu Haki, quando de repente aparece o terrível Oni Gyoko, o Lua Superior 5. E esse Oni é um baita problema para o Luffy, pois sendo um usuário de Akuma no Mi, Luffy não é capaz de se mover dentro da água, nem nadar. Sendo assim, sua fraqueza nada mais é que a própria água, e Gyoko tem suas técnicas base, a água. Então, como Luffy lidaria com isso? A batalha começa e Luffy se mostra muito superior a Gyoko. Com sua grande velocidade, ele desvia de todos os seus ataques, mas Gyoko joga sujo. Ele atacaria os dois ferreiros que ali estavam, que são protegidos por Luffy. Gyoko se surpreende e se irrita pelos seus espinhos não terem penetrado no corpo de Luffy. Luffy diz que só os fortes conseguem ver a armadura que está em volta de seu corpo. Gyoko se irrita novamente e logo usa sua técnica de 10.000 peixes limo deslizantes. E com Gear 2, Luffy usa sua técnica Gomu Gomu no Gatling Gun, que é basicamente uma metralhadora de socos contra os peixes de Gyoko, que contém uma surpresa: seu sangue é altamente venenoso. Sendo assim, as mãos de Luffy seriam cobertas por veneno altamente corrosivo. Porém, de nada adianta, pois Luffy tem uma extrema resistência contra venenos. E partindo para cima de Gyoko, Luffy abaixa sua guarda e é posto em uma prisão de água. E enquanto se afoga, chega Muchiro, que tinha sido arremessado pelo clone do prazer de Hantengo. Ele rapidamente solta Luffy com a sua respiração da névoa e agora Gyoko tem dois oponentes poderosíssimos lutando contra ele. O que ele irá fazer? Gyoko entra em sua forma híbrida de peixe para se tornar ainda mais rápido, a fim de superar o Gear 2 de Luffy, coisa que ele falha miseravelmente, pois não tem que se preocupar só com a velocidade de Luffy, mas sim com seu Haki da observação, que faz com que Luffy desvie de todos os seus poderosos ataques. No final, Muchiro tem uma abertura para contra-atacar e decapitar Gyoko. Com sua derrota, Luffy pega sua espada e corre junto com Muchiro em direção a Genya para derrotar Hantengo. Nesse momento, Mitsuri estaria lutando sozinha contra os clones e Genya estaria à beira da morte. Afinal, foi só graças a Tanjiro que surgiu Zohakuten, o clone do ódio, a fusão dos demais clones. Luffy e Muchiro logo chegariam derrotando alguns dos clones de Hantengo, os obrigando a se transformar em Zohakuten. Devemos lembrar que nesta situação, Muchiro está muito revigorado, afinal, não lutou totalmente contra Gyoko e são dois Hashiras agora contra Zohakuten. Vendo a dificuldade que Oni apresenta, Luffy manda ambos os caçadores correrem para decapitar o mini Hantengo enquanto ele lida com esse cara amargurado. Luffy simplesmente ativa seu Gear 50 e brinca com Zohakuten. Ele pula entre os dragões de madeira como se fossem uma cama elástica, e ao ficar gigante, ele usa os dragões de madeira como corda de pular. E à medida que Zohakuten fica sem espaço para contra-atacar, ele lança poderosos raios em Luffy, que não adianta em nada. Luffy, além de ser resistente, agarra os raios e joga contra Zohakuten, derrotando o Oni facilmente. E assim que os caçadores encontram Hantengo, o decapitam, salvando a vila e se tornando os heróis no final do dia. Neste ponto, Muzan estaria furioso, querendo acabar de vez com os caçadores e querendo se livrar de Luffy, aquele que derrota cada
cada um de seus luas superiores. Mas o mais importante, Muzan veria um potencial gigantesco para transformar Luffy em um de seus Onis mais poderosos, e com esse objetivo, ele vai até a sede dos caçadores, levando todos para o Castelo Infinito logo após de Tamayo injetar o seu veneno em Muzan, que retardaria a sua regeneração. E devemos nos lembrar que a história já foi totalmente mudada. Rengoku está vivo, Tengen permanece na corporação dos caçadores e Tanjiro não despertou a sua marca de caçador. Sendo assim, apesar deles terem duas potências para ajudar nas lutas que acontecerão no Castelo Infinito, eles não terão a habilidade da marca do caçador, o que dificultará e muito a luta. Mas vamos ver qual será o resultado. No salão principal, Obanai e Mitsuri enfrentam Nakimi, enquanto Douma enfrenta Rengoku, Shinobu, Tomioka e Tanjiro, que chegariam mais reforços logo em seguida, que seriam Kanao e Inosuke. Em outra sala estaria Luffy, Uzui, Gyomei, Multiro, Sanemi e Genya enfrentando o poderoso Lua Superior 1, Kokushibo. E em meio à batalha, Luffy, sendo Luffy, socaria Kokushibo no punho enquanto segura a espada, ou seja, ele não sabe como usar a espada, pois não está acostumado. E vendo como o Oni é surpreendentemente mais forte do que qualquer outro, Luffy usa mais uma vez a sua quinta marcha. Ele molda as pilastras e as paredes do Castelo Infinito como bem entende, tudo para atacar com mais potência Kokushibo, que se regenera instantaneamente, mas sem tempo de contra-atacar os impiedosos ataques de Luffy. E em sua forma final, Kokushibo parte com tudo, esquecendo dos demais Hashiras. Sendo assim, Gyomei aproveita a abertura para decapitar Oni, que por fim tem seu final. E partindo para a batalha final contra Muzan, o Rei dos Demônios observa que Luffy está feliz perante a sua situação de catástrofe e sem nenhum pingo de medo ou preocupação. Muzan questiona Luffy e diz que ele deveria se juntar ao seu exército, mas Luffy diz que só quer voltar para o seu bando e encontrar o One Piece, que todos não sabem o que realmente de fato é. Muzan logo usa uma sequência de golpes contra Luffy a fim de transformá-lo em um Oni e virar o jogo. Porém, com seu haki da observação avançado, Luffy desvia facilmente e contra-ataca diversas vezes com ataques inusitados, enfurecendo Muzan a cada golpe. À medida que o tempo passa, Luffy brinca com Muzan até o nascer do sol, impossibilitando o Oni de fugir, tendo por fim seu terrível e amargurado fim. Tanjiro sente pena de Luffy e fica triste por não poder ajudá-lo. Ele diz a Tanjiro que não precisa se preocupar, pois confia em seu bando, e acrescenta sua fala que enquanto isso, eles devem fazer uma festa com um enorme banquete para comemorar a derrota do tirano Rei dos Onis. Por fim, um portal surge com seus Nakamas, dizendo que finalmente pegaram o usuário fugitivo de Akuma no Mi e Luffy volta em sua jornada em busca do One Piece. Curtiu? Então já sabe o que fazer. Eu separei esse vídeo aqui pra você assistir. Eu garanto que você vai gostar muito, mas muito mesmo. Compartilhe o vídeo e vire membro do canal pra dar aquela força. Tamo junto e eu te vejo lá, otaku!